Fala pessoal, mais um vídeo aí para a série Escola Naval, terceiro vídeo da série, uma questão envolvendo geometria espacial e um pouquinho de trigonometria. Então vamos lá. A equação dá um determinante seno ao quadrado de x, 1 secante ao quadrado de x, 1 cosseno ao quadrado de x, 0, 1, 0, 1 é igual a menos 31 sobre 16, com x pertencente ao intervalo aberto 0 π sobre 2. Possui como solução o volume de uma pirâmide hexagonal regular e altura h igual a raiz de 3. Sendo assim, é correto afirmar que o valor de L é igual a, onde L é o lado da pirâmide. Então vamos lá. Como ele fala que o x que satisfaz essa equação é o volume da pirâmide, então o ideal é que a gente descubra o valor de x primeiro. Então a gente vai ter que trabalhar aqui com esse determinante. Então vamos lá. Vamos resolver esse determinante aí. Eu vou copiar ele aqui embaixo. Nós temos seno ao quadrado de x, 1, e secante ao quadrado de x. Mas secante ao quadrado de x, eu vou escrever ela como sendo 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. É a mesma coisa. Aí nós temos a segunda linha, 1 cosseno ao quadrado de x e 0. E na terceira linha nós temos 1, 0 e 1. Aí como nós vamos calcular esse determinante? Professor, vou ter que calcular pela regra de Sarros? Não, não precisa. Vou ensinar um jeito mais direto aqui para vocês. Quando a gente calcula o determinante, nós sempre multiplicamos 3 números a cada parcela. Sempre na parcela que você está pegando o produto, ela tem que ter 3 fatores multiplicando. Então vamos começar pela diagonal principal. Nós temos seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes 1. Então isso aqui vai ser igual a seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x, certo? Vamos para a segunda diagonal. A segunda diagonal ela tem 2 elementos. Então eu preciso pegar mais um elemento de uma diagonal. Então eu tenho que pegar o elemento da diagonal que só tem um elemento, que é essa daqui, ó, para completar os 3 números para eu fazer o produto. Então vai ser 1 vezes 0 vezes 1, que é esse cara aqui, né, que dá 0. Aí vou para a terceira diagonal, só tem um elemento. Então eu preciso pegar a diagonal que tem 2 elementos para completar o produto, que é essa, ó. Então vai ser 1 sobre o cosseno ao quadrado vezes 1 vezes 0, que é 0. Agora eu vou fazer o produto para o outro lado, então tem que multiplicar, mudar o sinal. Então eu vou ter, ó, 1 sobre o cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado vezes 1. Então 1 sobre o cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x vezes 1, né? Vezes 1 não preciso colocar. Aí, 1 vezes 1, tá faltando um número, então eu vou pegar um número da diagonal que só tem um carinha, essa daqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Então mais 1, porque o menos já deixei aqui fora, ó. Então mais 1. E agora, seno ao quadrado de x só tem um cara. Preciso pegar os elementos da diagonal que tem 2 elementos. Essa aqui, ó, que é 0. Então, seno ao quadrado de x vezes 0, 0. Então, acaba por aqui o cálculo do nosso determinante. O nosso determinante ele vai ficar igual. Esse seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x, eu vou escrever ele da seguinte forma. Ó. Seno de x vezes o cosseno de x ao quadrado. Menos 1 sobre o cosseno ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado, esse cosseno ao quadrado aqui simplifica com esse, então vai sobrar só 1. Menos mais 1, menos 1. Esse aqui é o valor do nosso determinante, ó. Então esse aqui é igual ao seno de x vezes o cosseno de x. Tudo isso elevado ao quadrado, menos 2, né? Só que ele fala que o valor do determinante é menos 31 sobre 16. Então eu posso igualar essa expressão aqui que eu consegui a menos 31 sobre 16. E agora, esse 2 que está desse lado subtraindo, eu vou mandar ele lá para o outro lado somando. Então eu vou ficar com a seguinte expressão. Ó. Eu vou ficar com seno de x vezes o cosseno de x. Tudo isso aqui elevado ao quadrado igual a 2 menos 31 sobre 16. Agora eu vou colocar essa parcela aqui no mesmo denominador dessa para eu poder fazer a continha. Ou eu posso passar, multiplicar esse cara aqui, ó. Eu multiplico esse cara aqui por 16 e faço a subtração aqui, ó. Então isso aqui vai ficar da seguinte forma. Seno de x vezes o cosseno de x ao quadrado. 16 vezes 2, 32. 32 menos 31. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 16. Agora,
nós vamos tirar a raiz quadrada. Mas eu vou tirar a raiz quadrada só com o valor positivo. Por quê? Porque ele fala que o x ele pertence ao intervalo 0π/2. Ou seja, o x ele é um ângulo que está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno eles são positivos. Então eu posso tirar a raiz quadrada só com valor positivo. Então nós temos que seno de x vezes o cosseno de x, isso vai ser igual a raiz quadrada de 1, que é 1, dividido pela raiz quadrada de 16, que é 4. Agora, eu vou multiplicar o primeiro membro e o segundo membro por 2. Vocês já vão perceber por que eu vou fazer isso. Então, eu vou ficar com 2 seno x, cosseno x, igual a meio. Multipliquei aqui por 2. Quando eu multiplico por 2, o 2 eu divido em cima e embaixo por 2, aqui fica 2, né? Porque aqui vai ficar 2 quartos, e 2 quartos eu posso simplificar em cima e embaixo por 2, vai ficar meio. Então eu chego nessa expressão aqui, ó, 2 seno x cosseno x igual a meio. Só que essa expressão aqui, ó, 2 seno x cosseno x, é exatamente a expressão do seno do arco duplo, ó. É o seno de 2x. Se você desenvolver o seno de 2x, eu vou até fazer aqui pra gente ver, ó. Quando nós temos o seno de a mais b, isso aqui é o seno de a vezes o cosseno de b, mais o seno de b vezes o cosseno de a. Faz agora a igual a b igual a x. Então, onde tem a e b, eu vou substituir por x. Então, eu vou ficar com seno de x mais x, ou seja, o seno de 2x. Isso aqui vai ficar igual ao seno de x vezes o cosseno de x, mais seno de x vezes o cosseno de x. Tenho a mesma parcela, ó, uma coisa mais essa mesma coisa dá o dobro dessa coisa, né? Então dá 2 seno x cosseno x. É exatamente o que eu tenho aqui, ó. 2 seno x cosseno x. Isso, então, eu posso substituir por seno de 2x. Então nós temos o seguinte, ó. Seno de 2x é igual a meio. Mas o meio eu posso escrever como seno de π/6, né? π/6 é 30 graus. E o seno de 30 graus, no primeiro quadrante, que é onde o intervalo é dado, eu sei que vale 30, vale meio. Então, nós temos daqui, nós concluímos o seguinte, ó, que 2x é igual a π/6. Passando 2 dividindo, eu concluo que o x vale π/12. Então, nós já determinamos o x, que é a solução da equação do determinante. Professor, mas eu não tenho que colocar o 2κ aqui na frente? Não, não tem, porque ele fala que o x está no intervalo 0π/2. Então, nós só temos uma solução nesse intervalo aqui, ó. Então, e nós sabemos pelo problema que a solução desse determinante aqui, dessa equação, ela é igual ao volume de uma pirâmide hexagonal regular. Bom, eu vou fazer agora aqui um esboço para explicar qual vai ser o procedimento que eu vou usar aqui agora. Então, ó, imagine que eu tenho aqui a pirâmide, a base da pirâmide é um hexágono regular, correto? E todo polígono regular, nós sabemos que ele pode ser inscrito em uma circunferência. E eu vou precisar calcular a área da base. Por quê? Porque o volume da pirâmide... Peraí que desfocou um pouquinho aqui, gente. O volume da pirâmide, ele é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. A altura ele deu. E o volume da pirâmide, nós sabemos... Peraí, gente, que desfocou aqui, eu preciso dar uma arrumada aqui. Peço desculpas aí. E nós sabemos que o volume da pirâmide, ele é igual ao x, que é a solução da equação, que nós acabamos de ver, que é o π/12. Então, o volume nós temos e a altura nós temos, porque ele dá a altura aqui no problema, ele fala que a altura é igual a raiz de 3. Então, nós só precisamos calcular a área da base. E como que nós vamos fazer isso? Ó, imagina que nós temos aqui uma circunferência, certo? E nessa circunferência nós vamos ter um hexágono escrito.
Deixa eu tentar desenhar aqui um hexágono aqui. Não vai ficar muito legal, mas o importante é que vocês entendam a ideia. Então, deixa eu tentar desenhar um hexágono aqui. Espera aí que eu vou... A gente já retoma, galera. Tô desenhando um hexágono aqui. Então tá, temos aí o nosso hexágono. Ou um esboço de um hexágono regular. Era para ser regular, né? Então, note o seguinte, ele está inscrito em uma circunferência. Todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência. Então aqui nós temos o centro da circunferência. E todas essas medidas aqui, ó, são igual ao raio, que eu vou chamar de Rzinho. Então aqui nós temos o raio, aqui nós temos o raio. Aqui nós temos raio, raio, raio e raio. Como o ângulo de uma circunferência, ele mede, o ângulo central de uma circunferência mede 360 graus, então nós temos o seguinte, que cada ângulo desse aqui, ó, tem que medir 60 graus. Concordam comigo? Porque quando eu fizer 60 vezes 6, eu vou ter o ângulo central da circunferência, que é 360 graus. Então, vocês concordam comigo que a área desse hexágono regular vai ser 6 vezes a área de cada um desses triângulos? Então, basta eu determinar a área de um triângulo desse, que eu vou saber quem que é a área do hexágono. Porque a área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo. Certo? E para calcular a área desse triângulo, nós vamos usar. E mais, ó, perceba uma coisa. Esse triângulo aqui, ele é equilátero. Por quê? Ó? Note inicialmente que ele é um triângulo isósceles. Ele tem esse lado igual a esse, ó. Então, ele é um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, esses ângulos da base têm a mesma medida. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então eu teria 2α mais 60 igual a 180. Então, 2α, ó, nós temos a seguinte expressão, nós temos o seguinte, ó, 2α mais 60 tem que ser igual a 180. Então, 2α é igual a 120, passando o 60 para lá subtraindo. E nós chegamos que o alfa é 60 graus. Então, nós temos três ângulos de 60 graus e esse triângulo é equilátero. Então, essa medida aqui também mede R, certo? Esse comprimento aqui também tem medida R. Só que como ele fala que o lado do triângulo tem medida L no problema, eu vou chamar de L. Então, fazendo R igual a L, ó. Para calcular a área desse triângulo, nós vamos fazer o seguinte, ó. A área de um triângulo ela pode ser calculada da seguinte forma. A área pode ser meio vezes um lado, que é L, vezes o outro, que é L, vezes o seno do ângulo compreendido entre eles, que é 60 graus. Então, a área desse triângulo aqui vai ser meio vezes L ao quadrado, vezes o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, nós concluímos que a área do triângulo é raiz de 3, L ao quadrado, sobre 4. Certo? Então, essa aqui é a área do triângulo. Mas a área do hexágono, que é o que nós estamos interessados, que eu chamei de B, né? A área do hexágono eu chamei de B. Então, B vai ser 6 vezes a área do triângulo, ou seja, 6 vezes raiz de 3, L ao quadrado, sobre 4. Então, eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2. Então, aqui fica 3 e aqui fica 2. Então, B vale 3 raiz de 3 vezes L ao quadrado sobre 2. Então, descobrimos o valor do B. Então, o volume da nossa pirâmide, retomando o problema aqui, ó. Então, o volume da nossa pirâmide, ele vai ser 1/3 vezes a área da base, que é 3 raiz de 3, L ao quadrado sobre 2, vezes a altura. A altura fala no problema que é raiz de 3. A altura vale raiz de 3. Então, vezes ainda a raiz de 3. Só que ele fala também que o volume da pirâmide é igual ao x, que era a solução da equação lá em cima. Ou seja, esse V, ele vale π sobre 12. Então, nós temos π sobre 12 é igual. Agora, nós temos aqui, ó,
Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Primeiro, esse 3 eu posso simplificar com esse aqui, ó. Então, nós temos 3L ao quadrado sobre 2, certo? Esse 3 eu simplifiquei com esse, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, eu fiquei com 3L ao quadrado sobre 2 igual a V. Só que o V é π sobre 12, porque ele fala no começo do problema que a solução é o volume de uma pirâmide hexagonal regular de lado L e altura H igual a raiz de 3. Então, nossa equação se resume agora a essa equação aqui, ó. Então, vou isolar o L. Então, vou passar esse 2 para cá multiplicando e esse 3 para cá dividindo. Então, nós vamos ficar com L ao quadrado é igual. Esse 2 vai passar para cá multiplicando, então vai ficar 2π. E esse 3 vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar 3 vezes 12, que é 36. Logo, posso dividir em cima e embaixo por 36, por 2, né? Então, aqui dividido por 2 dá 1, e aqui dividido por 2 dá 18. Então, nós concluímos que o L ao quadrado, ele vale π sobre 18. Logo, extraindo a raiz quadrada, nós concluímos, finalmente, que o L é raiz quadrada de π sobre 18. Então, o lado da nossa pirâmide mede raiz quadrada de π sobre 18, que nos dá como resposta a alternativa letra B. É isso aí, galera. Mais um vídeo feito pro canal aí. É o terceiro vídeo da série Escola Naval, uma questão envolvendo geometria espacial e trigonometria. Espero que vocês tenham gostado da solução. Se vocês gostaram, peço gentilmente que vocês se inscrevam no canal, ajudem na divulgação, beleza? Curtam o vídeo e até a próxima. Também, se quiserem sugerir questões, fiquem à vontade. Comentem aí o que vocês acharam da questão, se acharam uma questão fácil, difícil, beleza? É isso aí.